Descrição técnica do código de problema OBDI, faixa, desempenho do sistema de controle de transmissão. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o painel de instrumentos do veículo tiver apresentado uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, 1000, acompanhada de um código armazenado P0701, isso significa simplesmente que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um defeito no sistema de controle de transmissão. Este código refere-se exclusivamente a veículos equipados com transmissão automática, embora a maioria dos controladores de transmissão para veículos equipados com OBDI e parêntese que fecha estejam integrados ao PCM, ainda existem alguns fabricantes que optam por usar um módulo de controle de transmissão independente, TCM. Os códigos relacionados à transmissão são armazenados como códigos P, independentemente do tipo de sistema em que um veículo específico está equipado. Não há códigos T. Se o código P0701 estiver armazenado, é muito provável que também existam outros códigos de controle de transmissão. As transmissões automáticas em veículos equipados com OBDI são controladas eletronicamente. Isso envolve um módulo de controle, uma rede de área controladora CAN, vários sensores e solenoides, uma poderosa bomba hidráulica e um corpo de válvula hidráulica. O controlador de transmissão recebe sinais de tensão de entrada do motor e dos sensores de transmissão. As entradas do sensor do motor incluem, mas não estão limitadas a ângulo do acelerador, RPM do motor, porcentagem de carga e temperatura do líquido de arrefecimento. As entradas do sensor de transmissão ajudam a monitorar a pressão da bomba, a velocidade de entrada da transmissão, RPM, a velocidade de saída da transmissão, RPM, a posição do câmbio, a velocidade do veículo, a porcentagem de travamento do conversor de torque e a temperatura da transmissão. Apenas para citar alguns, o controlador de transmissão usa esses sinais de entrada para mapear a estratégia de mudança e os parâmetros de pressão da bomba eletrônica. A válvula eletrônica de controle de pressão é usada para regular a pressão da bomba e manter a transmissão em marcha suave. Se a pressão máxima da bomba fosse aplicada diretamente no corpo da válvula, a mudança se tornaria instantaneamente extremamente severa e os componentes da linha de transmissão poderiam ser danificados. Os solenoides controlados eletronicamente operam válvulas de esfera com mola para restringir e liberar fluido de alta pressão através de circuitos hidráulicos, causando mudanças para cima e para baixo, conforme desejado. Outro solenoide controla a porcentagem de travamento do conversor de torque, aumentando a eficiência de combustível e a potência do pavimento. O CAN é um sistema complexo de fiação e conectores que é utilizado para transmitir dados do TCM quando aplicável e do PCM. Os dados, incluindo códigos armazenados, também podem ser compartilhados com outros controladores via CAN. A velocidade de entrada e saída de transmissão, RPM, a velocidade do veículo e a temperatura de transmissão são compartilhadas entre vários controladores. Esses dados são utilizados para comparação em sistemas de travagem anti-bloqueio, sistemas de controle eletrônico de tração e sistemas eletrônicos de controle de estabilidade, entre outros. Esse código é único, pois geralmente é armazenado apenas se outros códigos relacionados à transmissão estiverem presentes. Podem ser códigos relacionados a problemas mecânicos ou elétricos, sintomas e severidade. Se esse código for armazenado, você deve ter notado que sua transmissão muda muito mais severamente do que o normal. Isso ocorre porque o sistema de controle de transmissão é colocado no modo de limpeza. Nesse modo, a pressão da bomba de transmissão aumenta dramaticamente. Este modo não se destina ao uso a longo prazo. Se o seu veículo exibiu um código P0701, ele deve ser diagnosticado imediatamente.
Os sintomas de um código P0701 podem incluir padrões de mudança de transmissão erráticos, falha na mudança de marcha, menor eficiência de combustível, deslizamento da transmissão, compromisso de transmissão atrasado. Outros códigos relacionados à transmissão. As causas potenciais para a configuração desse código são: nível baixo do fluido de transmissão baixo, falha no sensor de transmissão, circuitos abertos ou em curto-circuito no sistema de controle de transmissão, falha na transmissão mecânica interna, defeitos no conversor de torque, avaria no controlador de transmissão ou erro de programação. PCM, procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um scanner, um voltímetro digital, um manômetro de transmissão e um manual de serviço do veículo, ou equivalente, podem ser necessários para diagnosticar um P0701. Comece com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do controle de transmissão. Além disso, teste a bateria, verifique os cabos da bateria e o terminal da bateria. Neste momento, conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações e salve-as para mais tarde. Como a principal causa de falha na transmissão ocorre devido ao nível ou condição do fluido, o fluido deve ser verificado agora. Siga as especificações do fabricante para verificar o nível do fluido da transmissão. Se o fluido apresentar um cheiro pungente de queimadura, suspeite de falha mecânica catastrófica que exigirá uma reconstrução completa da transmissão e um novo conversor de torque. Se o nível do fluido estiver mais do que um quarto de baixo, reabasteça a transmissão com o fluido recomendado e dê partida no motor. Inspecione a transmissão, o resfriador da transmissão e as mangueiras, linhas do resfriador. Quanto a vazamentos, repare os vazamentos conforme necessário. Depois que os vazamentos forem reparados e o nível do fluido for corrigido, teste o veículo para ver se o código S foi redefinido. Caso contrário, o código estava relacionado à condição de baixo fluido e foi corrigido. Se os códigos forem redefinidos imediatamente, retorne aos dados do quadro congelado gravado. Comece diagnosticando o código que foi armazenado primeiro e diagnostique. Repare todos os outros códigos de controle de transmissão armazenados antes de tentar diagnosticar o P0701. Notas adicionais de diagnóstico: diagnostique e repare todos os outros códigos relacionados à transmissão antes de tentar diagnosticar esse código. O baixo fluido de transmissão é uma causa comum de falha na transmissão. A manutenção da transmissão em intervalos recomendados pode prolongar a longevidade.